Então tá, então vamos falar agora da ordem de ensaio de simulador, número 2, desempenho de avião aéreo. Né? Então, seguindo praticamente o mesmo repetido do anterior, o objetivo é executar as técnicas de ensaio e voo de desempenho, e portanto a gente vai falar de subida e descida, vamos utilizar o método de serra, cruzeiro, utilizar o método da estabilização, altitude e pressão constante. Vamos fazer algumas histórias, e aí o nosso objetivo aqui também é determinar os parâmetros de desempenho em cada fase de voo. Né? Então, decolagem, subida, cruzeiro e descida. Né? Aqui a técnica de ensaio de decolagem é decolagem contínua. Tá? Decolagem contínua aqui. E aí, de novo, treinamento da equipe de ensaio, de coordenação. O simulador que a gente vai usar vai ser o simulador do Corix, que a gente está falando dele aqui o tempo todo. Instrumentação, de novo, cronômetro. E aí, de novo, a gente pode também gravar o que a gente quiser lá do X-Plane, a gente pode gravar o que a gente quiser aqui, caso a gente queira aí, brincar com redução de dados. Não é o caso no voo do simulador. Tá? Bom, preparação. Vai ter, sei lá, você tem um rápido lá? Não, o FTI é o painel. Ah, sim. Aí nesse outro simulador que você fez lá, a atividade na faria lá, olha aí a questão, não sei o que, tá. A ideia é essa, a ideia é que a gente treine exatamente o voo que a gente vai estar executando. Deixa eu só ver se a cabeça do voo está sendo gravada. Eu saio aqui. Não, fica aí, deixa eu só ver como é que está aqui. Estou muito na frente? Eu dou uma levantadinha aqui. Aí fica só aparecendo só a tampa. Aqui na frente ou... Então vamos alternar aqui a... Espaço bom aqui. Aqui tá beleza, assim. Cara, essa PU ligada no fundo. Pronto. Agora que você falou, eu estou ouvindo. Tem uma PU aí? Tem uma PU ligada no Agora que você falou, eu estou ouvindo. Muito bem. A preparação, então. Né? A preparação é exatamente a ordem de instrução, simulador de familiarização com o simulador do Corix. Esse asterisco que está aqui, né? Vale, inclusive, muito mais para o voo do que para o simulador, muito mais para o avião do que para o simulador. Se vocês assistiram a aula, a videoaula, em algum momento, na parte de cruzeiro, se comenta na videoaula que a gente vai fazer as estabilizações nas velocidades que resultam de ajuste de potência de 55%, 65%, 75%. A gente não vai fazer isso, a gente vai no voo estabilizar em velocidade e vai calcular a bola de arrasto em cima daquela velocidade que a gente obteve utilizando a potência que a gente vai determinar usando os gráficos. A gente não vai fazer aquele ajuste como está lá na videoaula. Tá? Então cabe essa observação aqui. Tá? Aí de novo, né, passando lá dos nossos volumes, né, o volume 2, técnica de ensaio, então partes 2, 3 e 4. Aqui a gente na parte 2 está preocupado com a técnica de ensaio em voo e decolagem. A gente vai fazer a decolagem contínua. Técnica de ensaio em voo, subida e descida hélice vai ser dentro de serra. De cruzeiro hélice será a estabilização a altitude constante. E a autônomo de ataque vai ser a parte de stall, fase de desempenho. Do volume 3, se a gente for fazer redução de dados, então é a parte 2, redução de dados de desempenho, e a gente tem lá todas os capítulos, né, as subpartes que tratam das reduções de dados para cada fase. Tá? Aí, novamente, a gente vai
partir do volume 4 vai buscar lá as lembranças da filosofia de ensaio, do gerenciamento de risco, do ensaio em voo, da documentação de ensaio e do tráfego aéreo na região que a gente vai estar voando. Duração novamente 6 horas previsto aqui para envolvimento total para esse voo. Então, de novo, cada um vai estar realizando um voo durante um dia. Não dá para a gente fazer mais de um voo por dia para cada um. Da parte 1 do volume 2, lembrar, a mesma coisa que a gente viu lá para calibração, o ponto estabilizado, as leituras de parâmetro, as tolerâncias que a gente tem que buscar, e que o piloto vai estar voando ali em primeiro e segundo regime, portanto as estabilizações têm ali as suas particularidades. Como eu comentei, do volume 2, então, decolagem, a técnica vai ser decolagem contínua, técnica de ensaio em voo de subida e descida, dente de serra, de cruzeiro hélice, estabilização a altitude constante, pouso, a gente não vai estar fazendo aqui a parte de pouso, mas se a gente estivesse fazendo a parte de desempenho e pouso também, a gente faria aquela decolagem, não, pouso contínuo. E na parte 10 a gente vai estar tratando ali do stall desempenho, ou seja, aqui ele está buscando um número, o stall desempenho está atrás de números. Redução de dados, na decolagem, volume 3, a parte 2, redução de dados de desempenho. Na decolagem, a gente vai utilizar o método da aceleração média. Então, aceleração média, calculamos ali a distância que a gente utilizou para tirar ela do chão. A aceleração média. Cada aceleração média significa velocidade de rotação, menos velocidade de início, que é zero. Então, dividir isso aí pelo tempo, a gente tem a aceleração, a gente considera que a aceleração é média, e aí, portanto, a gente tem condição de calcular a distância decolagem. Isso sem reduzir para nenhuma condição padrão, vai ser na condição de ensaio. Então, aquilo que a gente obteve na condição de ensaio, sem reduzir para a condição padrão. A nossa redução de dados, a gente consegue até reduzir para a condição padrão. Ali não, ali é o que a gente obteve na condição de ensaio. A mesma coisa na subida e descida, o método dente de serra. A gente vai obter a razão de subida, ou seja, a altitude de início, a altitude de fim, dividido pelo tempo. A gente tem ali a nossa razão de subida e vai ser na condição de ensaio, ou seja, a gente não vai nem reduzir para a condição de padrão. A condição padrão não vai calcular o delta H corrigido, vai ser na condição de ensaio. Isso aqui é no simulador. Cruzeiro, então cruzeiro, método de estabilização a altitude constante, de novo na condição de ensaio, sem fazer nenhuma redução para a condição padrão. E o stall, a gente vai determinar a velocidade de stall na condição de ensaio. A gente não está reduzindo para peso, não está reduzindo para absolutamente nenhuma condição padrão. Então vai ser na condição de ensaio que a gente vai obter esses números aí. Aí, só repassando de novo, na parte de gestão de ensaio em voo, então, da filosofia de ensaio em voo, nesse caso agora a gente está falando de desempenho, então a gente tem que saber que tipo de voo a gente está realizando, que tipo de ensaio, se é um ensaio de certificação, se é um ensaio de desenvolvimento. Então a gente estaria, nesse caso, entre esses dois aqui, ou então no voo de aceitação, fazendo uma verificação de desempenho, porque estaria fazendo uma verificação de desempenho. Que tipo, se eu for uma nave que ainda não está certificada, que tipo de certificado experimental eu necessitaria para realizar o voo. A gente está na área de desempenho, e a gente não vai usar os dados simplesmente na condição de ensaio. Não vai fazer nenhuma redução, nenhuma expansão de dados que a gente obteve ensaio, que a gente vai apresentar no debriefing. De novo, pessoal envolvido, então, no caso do engenheiro de ensaio, toda a coordenação da atividade técnica aqui de programa de ensaio é responsabilidade do engenheiro. A coordenação envolve auxiliar na preparação e revisão dos planos de ensaio e a coordenação das ordens de ensaio. Nesse caso aqui, a gente já fez a coordenação do plano de ensaio, a gente já fez a coordenação da ordem de ensaio e vocês estão recebendo uma ordem de ensaio pronta para executar. Está lá, chegando no setor de ensaio em voo, a ordem de ensaio pronta para a gente executar.
E o que a gente tem que fazer é dar a ordem de ensaio agora, né, dar a ordem de ensaio, preparar o cartão de voo. E a responsabilidade do engenheiro de ensaio é preparar o cartão de voo. Né? Se a gente estivesse voando uma aeronave não um simulador, até mesmo as facilidades de solo, a gente teria que se preocupar. Então, que tipo de acompanhamento eu preciso, se é que eu preciso, como é que está o aeródromo, o espaço aéreo, se eu preciso de algum apoio de solo de emergência ou de alguma outra característica. Tá? Ainda, que requisitos que eu estou enfrentando aqui, se são requisitos regulatórios, de segurança, de desempenho, portanto, do fabricante, né? Que documentos eu preciso para realizar o ensaio. No nosso caso aqui, eu preciso da ordem de ensaio, do manual de voo da aeronave, para poder realizar esse voo. Né? Do manual de voo eu vou tirar o peso de centragem, então vai estar tudo lá. E aí a gente vê que outros documentos são necessários. Termo de segurança, o que eu preciso me preocupar em termos de segurança para esse voo, é um voo de desempenho, mas sempre vamos nos preocupar com segurança, por mais simples que seja o voo, é sempre importante a gente se preocupar com isso, que a história conta aí que voos simples podem resultar em acidentes. Né? Voos simples, a gente relaxa, de repente a gente é surpreendido aí por uma coisa que acontece, e o voo era um voo simples, né? Voo simples. E acontece, a história tem aí alguns relatos. Né? Nesse nosso caso agora, que a gente está falando de desempenho, né? Aí a condição de estabilização é 60 segundos. Tá? 1 minuto de estabilização, daquilo que a gente viu lá de pré-estádio, estádio, anota os dados, para poder a gente ter os dados necessários para a nossa redução de dados quando a gente for fazer a redução de dados. Né? De novo, gerenciamento de tempo, então planejar eu vou para otimizar tempo de energia, claro. Um briefing e um debriefing. Então, de novo, briefing, o piloto tem as tarefas dele no briefing, o engenheiro tem as tarefas dele no briefing e também no debriefing. Então, geralmente, o piloto faz um resumo da sequência de voos, né? Então, é o mesmo assunto que a gente tratou lá em calibração, um dos pontos de destaque, incluindo as observações sobre segurança. E aí a gente faz, no briefing, a gente passa toda a parte específica do voo, né? Tudo que a gente vai tratar, cada ponto de ensaio, numerado, numerado, o que faz, qual é a técnica, o que a gente vai reduzir, o que a gente vai adotar. Tá? Depois, no debrief é a mesma coisa, a gente vai mostrar os pontos válidos e o que a gente tem que repetir, porque alguma coisa aconteceu e o ponto não foi válido, a gente precisou repetir. Se estava tudo de acordo com o esperado, com os requisitos estipulados. E vamos revisar o cartão de voo, porque a gente em voo anota, arranjo com o debrief já passa limpo, porque senão a gente não leu o que a gente escreveu. Né? Então, lembra rápido, poder passar limpo, poder lembrar dos garranchos, porque no voo, nos voos, né, das aeronaves grandes, você tem lá uma estação de liga, nos voos de avião pequeno é na perna, né? Então assim, fica tudo meio garranchudo, ainda mais quando a gente está fazendo ou o QDV ou alguma coisa que tem manobra, aí complica bastante a anotação. Tá bom? Então, aí no debrief a gente já passa limpo ali, vai revisando, vai corrigindo o cartão de voo para poder estar com os dados todos bacaninhos. Passando de novo, isso é importante para todo voo, né? Gerenciamento do risco, então a gente precisa saber quais são os riscos, avaliar as consequências, esses riscos, como a gente elimina ou mitiga cada um deles, e considerar todas as fontes aí que podem gerar risco, né? Parte de gestão, propriamente dita, seres humanos, aeronave, algum risco operacional, algum risco meteorológico. E, de novo, da documentação de ensaio para o voo de simulador, a gente só precisa preparar o cartão de voo com base na nossa ordem de ensaio. Tá? E aí, de novo, a gente só mostra de novo o cartão que está lá como exemplo, mas o cartão é uma personificação de todo o procedimento, no qual a gente tem os dados mandatórios, né? E aí os mandatórios mais adaptáveis a cada voo de ensaio. Estou passando alguma coisa aqui na cabeça, mas voou na parte de cartão de voo. Tá?
Lembrando que agora a gente está falando de desempenho. Então, tá bom. Então, isso é o que a gente tem que preparar, tá? Tudo isso disponível para poder a gente preparar o nosso voo, né? Então, aí agora, no voo propriamente dito, né? Então a gente vai estar de novo no desempenho, né? Então o briefing, o piloto faz o briefing geral de segurança, o engenheiro faz o briefing específico de sair em voo. E, novamente, a gente sempre checa aí o motor antes da decolagem. Então, basicamente, a gente repete o que a gente fez lá na calibração, a gente repete aqui, ou seja, alinhado para a decolagem, motor ajustado para 12.000 RPMs, a gente vai ajustar o altímetro, vai anotar a temperatura, vai anotar a pressão e temperatura do óleo, pressão de combustível, pressão de admissão, fluxo de combustível, o RPM, checar se está com 2.000 e o IGT. Então, checado, e agora a gente vai passar para a decolagem. Então, a decolagem propriamente dita, decolagem corrida, normal, conforme o manual de voo, a gente vai registrar o que a gente precisa para o ensaio de decolagem. A temperatura no solo a gente já notou ali no cheque do motor, vai estimar aqui a direção e intensidade do vento, a gente precisaria ter condição de ter esses dados, né? E vai cronometrar o tempo entre a soltura do freio e a decolagem propriamente dita. E na decolagem a gente vai pedir para o piloto informar a ground speed no lift-off. Né? Então, é isso aí que a gente vai levar para o nosso cartão agora para colocar lá para a gente anotar. Tá? Como que a gente sabe que tem lift-off nesse caso? Na verdade, você vai falar com o piloto e fala assim, você me fala lift-off, aí ele que vai saber que foi o nome legal. Lift-off, tantos nós. Tá? E aí no brief tem que coordenar exatamente isso. Ó. No lift-off, você vai me cantar, eu vou estar com o cronômetro, vou disparar o cronômetro no brief. Ó. Procedimento decolado. Quando você soltar o freio, stop o freio. Disparei o cronômetro. Aí, rotação, lift-off. No lift-off você vai informar assim, lift-off, tantos nós de ground speed. O lift-off é o julgamento dele. Você tirou o avião, rodou o avião, quando você viu que o avião saiu, lift-off, vê a ground speed e canta a ground speed. É por isso que no brief você tem que tratar de tudo isso, combinar com ele qual é o procedimento do ensaio. Então, assim, vai falar para mim, lido todos os parâmetros, atenção para o freio, zoom, top, rotação, top, lift-off, tantos nós, de ground. Tá? Combinado, aí você anotou tudo, você está anotando tudo isso. Ele, rotação, lift-off, parou o cronômetro, ele vai cantar a velocidade, você tem tempo, tem velocidade, então tem os dados que você precisa para calcular a velocidade média. Tá? Que o método que a gente vai usar é a velocidade média para determinar a distância. Tá bom? Por curiosidade, qual que é o procedimento de decolagem? Você, assim, depois da rotação, ele segue, busca um teta, busca uma altitude, busca uma velocidade? Busca a velocidade. Roda, tem o lift-off e ele captura a velocidade. Ele roda com teta específico? Aí não é ele. Não. Aí é o piloto que vai falar. Pessoal, é diferente. Avião pequeno, ele não tem essa precisão, por exemplo, de avião grande, o cara não chega, bota, você tá 7 graus, graus, ou tu tem um flight director lá que dá um pitch, aí não chega. E depois ele vai buscando a velocidade buscando velocidade de subida, né? Que nesse caso a gente o polícia usa 90 milhas. Então tu decola, vai acelerando. Essa é outra coisa que até acostumar vai levar tempo. Né? Assim, por isso tem velocímetro em milha e tem velocímetro em nó. Então, tem que estar sempre atento à unidade que a gente vai estar pedindo para ele informar. Até mesmo durante o voo, eu falo várias vezes. Neto, tantos nós, não, milha. Porque, pô, a gente vai estar falando em milha e anotando algumas coisas em nó. Então, aquilo que a gente já conversou lá em redução de dados, na unidade. A unidade é importante para a gente não cometer. Só fazer uma observação aí, pessoal. Vocês vão ver que seja o simulador aqui, seja o avião lá. Preto. Ele tem um velocímetro analógico e um digital aqui. Tá? Esse aqui a gente faz a leitura em milhas sempre. E esse aqui será a nossa referência, exceto na elevação do velocímetro, que a gente vai ler também o speed tape que está aqui. Tá? Então,
voos inteiros, vamos usar esse aqui, porque a escala dele é mais expandida, a gente consegue fazer uma leitura mais precisa, embora esse aqui tenha uma janelinha, né? Mas a gente usa, então, milhas, esse é o padrão do voo. Então, abrir com o hotel, assim, nós, mas não, milhas, porque a gente está usando esse camarada. Fez a mesma fonte, os dois? Sim. Sim. No Corisco. No Quasar, que a gente vai fazer o velocímetro, eu misturei agora. No Quasar eles são fontes diferentes. Tá? E a gente vai fazer a leitura dos dois. Tá? Para, inclusive, o gráfico de vocês vai ter um gráfico, sei lá, analógico e um gráfico digital. Mas a referência sempre vai ser o analógico. Isso é importante no cartão, né, os pontos que a gente vai voar estarem em milhas, né? Porque o piloto vai sempre olhar para o velocímetro digital, no velocímetro analógico. Embora a gente vai pegar dados, inclusive, daqui que vem, por exemplo, Inor, que está Inor. Pessoal, isso aí é do ponto de vista de um manufacturer, isso é uma coisa fraca, viu? A gente ter unidades, inclusive avião já caiu por, digamos, brigas de unidades, né? Teve um ATR que caiu no mar Mediterrâneo, que o pessoal substituiu e... Combustível, né? Combustível. Inicialmente estava em quilos e botaram um outro que indicava libras. O cara botou lá, encheu, sei lá, X libras, só que ele estava com a metade, em torno da metade do combustível que ele caiu. Então, mas isso é uma factos obra, ter coisas assim com discordância de unidade. Pode ser em qualquer unidade, mas todas têm que ser. Pode estar no imperial, no métrico, né, qualquer coisa. Mas a minha unidade dá isso. Assim, a gente voando, né, às vezes eu falava para ele a unidade errada. Não, é em milha. Tem essa fragilidade. Né? Então a gente vai ter que, todas aquelas velocidades de fragilização, tudo passar para milha por hora e... Na verdade, na ordem de ensaio já está lá. Já está lá. As tolerâncias também estão tudo em milha ali. Tá lá. Bom, decolado então, aí decolou, vai perceber a velocidade de subida, aí vai entrar em contato com os órgãos de controle para poder liberar aquela área de Taubaté, que a gente vai voar aqui na área de Taubaté. Embora a gente esteja no simulador, mas tem toda essa parte de coordenação ainda, né? Com controle para liberar para a gente entrar na área de ensaio. Mas na área de ensaio já pronta, a gente vai usar aqui do 040 ao 050, e as descidas para fazer as subidas e as descidas do 050 ao 040, utilizando aquele método de serra que a gente já conversou lá na TEF, e as velocidades que a gente vai fazer dentro de serra, então está lá, 80 milhas por hora, 90 milhas por hora, 100 milhas por hora, 110 milhas por hora e 130 milhas por hora. Então a gente vai fazer dentro de serra em 5 velocidades diferentes. Né? E para cada perna a gente vai registrar o tempo, a velocidade indicada, que está no analógico, portanto a velocidade indicada será em milhas, né? A altitude em pés, temperatura, combustível, pressão de admissão e RPM. E aí a tolerância, a gente está colocando aqui 5 milhas por hora da velocidade estabilizada. Tá? Então vamos fazer isso a 80 milhas por hora, então subindo a gente vai pedir para o piloto a 3.500 pés, ajustar os parâmetros de motor para essa velocidade, então ele começa a subir a 3.500, buscando 80 milhas. Quando ele estiver estabilizado ali na subida de 80 milhas, ao cruzar o 040, ele vai começar. Atenção para 4.000 pés. 4.000 pés, 3, 2, 1, top. Aí por nome. Velocidade. Ele vai cantar a velocidade. A altitude a gente já viu, né? O tempo disparou. Temperatura, a gente vai pedir para ele ali durante a subida de 4.000 a 5.000. Combustível também de 4.000 a 5.000 depois do ponto iniciado, a gente pede para ele. Confirma a pressão de admissão, a RPM, e aí executa a subida. Ao cruzar o 050, atenção para o 050, 3, 2, 1, top, a gente vai anotar a velocidade, porque o restante aqui a gente anotando
no meio aqui da faixa, a gente já obteve aqui temperatura, combustível, pressão, RPM, no meio da faixa é suficiente. Cruzou o 050, né, anotamos tudo isso, ele vai. Então, o próximo ponto agora vai ser a descida na mesma velocidade. Então, ele vai botar o motor no bolso, perceber a velocidade, um pouco acima de 050. Cruzando 050, atenção para o 050, descendo, 3, 2, 1, top, você vai disparar o cronômetro, vai checar a velocidade, a altitude vai ser aqui que a gente vai estar cruzando. Conforme vai descendo ali a 4.500, a gente checa a temperatura, combustível, pressão e rotação. E aí a 4.000 pés, 3, 2, 1, top. Encerramos o ponto, lemos ali a velocidade que está ali no finalzinho da faixa. Próximo ponto, tá? Então a gente verifica, está tudo certinho, anotamos tudo, está tudo anotado, temos todos os dados. Próximo ponto, 90 milhas. Aí vai de novo ajustar para 90 milhas e nós vamos repetir o procedimento. Tá? Com isso a gente vai conseguir calcular, para cada velocidade, a gente vai conseguir calcular, por meio da altitude e do tempo, a gente vai conseguir calcular a razão de subida e a razão de descida. Então a gente consegue daqui já botar um gráfico de razão de subida e razão de descida por velocidade. Só esse aí, a gente fixa o motor no máximo contínuo dele, para esses pontos. Sim. Máximo bolso. Se sobe com o motor na condição de subida, então você vai lá no manual de voo. Como é que ele sobe com esse motor aqui? Sobe a 2.400 RPM e tanto de pressão de emissão. Você vai colocar lá, vai botar o motor e vai buscar a velocidade, vai manter a velocidade. Só o máximo. Porque existe o máximo do motor lá de decolagem e vai ter o máximo contínuo, só que o máximo que o motor pode operar durante a subida. Porque o máximo da decolagem ele vai deixar, sei lá, 5 minutos. Aí, então, a condição de motor para executar a subida. Mas eu acho que o máximo contínuo de subida. Mais importante aí, eu acho que tem que ter o mesmo motor para todas essas velocidades. Senão você não, senão você estaria avaliando potência. Estaria avaliando potência no todo. Eu preciso dar uma estabilizada depois que eu subir? Ou eu posso já subir, botar o motor no bolso e já iniciar a descida logo após? Não, pode botar o motor no bolso e já se preparar para a descida. Você vai estabilizando na descida, né? Na verdade, isso aqui é um ponto estabilizado. Bem de certo, ele é um ponto estabilizado. Só que ele é um ponto estabilizado na subida e descida. Você pode começar um pouco mais baixo e terminar um pouco Tem que mais começar, Tem que terminar um pouco mais em cima. Se você está fixando faixa, você tem que começar baixo para quando cruzar estar estabilizado, porque o ponto é um ponto estabilizado. Você não pode variar nada durante aquele ponto. Se você está fazendo por cronômetro numa faixa que tem uma tolerância maior, aí você vai fixar um tempo. Não, vou cronometrar em 1 minuto. Então, a partir do momento que ele está estabilizado, 1 minuto depois você cronometra. Como a gente está fazendo com fixação de faixa, ele tem que estabilizar, fixação de faixa de subida, tem que estabilizar embaixo, 3.500. Para quando cruzar, já está tudo estabilizado, porque é um ponto estabilizado, já é um ponto estabilizado de subida. Mesma coisa, cruzou lá 5.000 para descer, ele tem que estar acima de 5.000, motor no bolso e buscar a velocidade. Na velocidade, ela tem que estabilizar para cruzar 5.000 naquela velocidade e manter uma descida de 1.000 pés ali na mesma condição. Tá? Eu quero 10 segundos para usar o motor, certo? Na verdade, o motor ele estabiliza até um pouquinho mais do que isso, né? Mas assim, o que a gente precisa é que isso daqui leve em torno de 1 minuto, 60 segundos. O ponto estabilizado em cruzeiro, a gente considera ali um ponto válido, no qual a gente tem os valores estabilizados durante o intervalo de tempo de 60 segundos. Tá? Então, por isso que tem o pré-estável. Então, o cara vai dizer, pré-estável aqui. Então, estabilizou pré-estável, 15 segundos, 30 segundos, não variou nada, é estável. E aí a gente vai contar 60 segundos de estabilização ali. Então, tem o lance do pré-estável, no briefing, quando você for fazer uma estabilização, você vai dar um pré-estável, ou você está 30 segundos, não variou nada, está estável, aí vai o ponto. O cruzeiro também é 60 segundos. Sim, para desempenho a gente considera a estabilização de 160 segundos, para obter os dados do cruzeiro. Então talvez não seja aí os 1.000 pés. Então talvez não seja esses 1.000 pés.
Na verdade, aqui a gente está fixando a faixa de altitude, mas vai dar 1 minuto, pode ser certeza. Vai dar 1 minuto. Às vezes mais de 1 minuto. A gente está fixando ali. Vai dar mais de 1 minuto. Vai dar mais de 1 minuto. A gente sobe ali no máximo, 600 metros. Não é assim, não é um jato, né? Não é um jato, pô, né? Estamos falando de um corisco, né? Termos de planejamento, significa que você vai estimar a razão de subida para encaixar a tua faixa dentro de 1 minuto no mínimo, não é isso? Ou vai fixar em 1000 pés? Não, a gente está fixando em 1000 pés. Aqui está fixo 1000 pés, pessoal, mas isso é muito variável em função do desempenho da aeronave. Então, se tu tem uma aeronave assim, com um excesso de potência, a tua faixa é 3000 pés. Né? Tu tem um avião que sobe 200 pés, medida em 500 pés. Então, isso aí digamos, é muito função do desempenho. Como de novo, né, assim, se a gente tivesse, né, deixando vocês planejarem tudo, né, ou seja, planejar até a ordem de ensaio, aí vocês têm que ter essa preocupação. A gente aqui está entregando, isso aqui está extraído da ordem de ensaio, então está pronto já todo o planejamento. O que tem que agora é só realizar o cartão de voo em cima da ordem de ensaio. Tá? Então, assim, o que a gente fixou em uma faixa de 1000 pés, está tranquilo 60 segundos. Está tranquilo 60 segundos. Até numa avaliação ali não tem necessidade, porque o desempenho vai ser isso aí, no máximo dá 700 pés por minuto. Então, fixamos aqui a faixa, mas se a gente tivesse uma aeronave de desempenho, precisaria tempo. Eu quero gravar 1 minuto, senão vai ser a faixa que der, para poder adquirir 1 minuto de ponto estabilizado. Tá? Ou então, lá, não, a engenharia fica, não quero 60 segundos, eu quero 30 segundos sem variação dentro da minha tolerância. Tá bom, vamos fazer 45 segundos, para garantir que tem 30 dentro. Tudo depende muito do requisito que chega para a gente. Tá? Aqui a gente está fixando 1 minuto de estabilização para cruzeiro e 1000 pés para estabilização no dente de serra. Tá? Aí a gente vai fazer isso. Então aqui a gente já obteve os dados de subida, os dados que a gente precisa para subida e os dados que a gente precisa para descida nessas 5 velocidades. Tá? Encerrado então os nossos pontos de ensaio de desempenho, subida e descida, vamos para cruzeiro. O método é o método da altitude de pressão constante, e aí a gente vai pedir então para o piloto executar estabilizações lá do 040 nas seguintes condições. Aí aqui a gente vai estar fixando a pressão de admissão. Né? 14 polegadas de mercúrio, 16 polegadas de mercúrio, 18 polegadas de mercúrio, 20, 22 e 24 polegadas de mercúrio. A RPM está fixada também, e aí o piloto faz a correção de mistura, que é mistura rica menos um DOT, né? Que é a mistura que o fundamento sempre faz ali no voo dele. Tá? E aí a gente vai registrar o que a gente precisa para o desempenho em cruzeiro. Então, velocidade indicada, lá no analógico, em milhas por hora, altitude indicada, pressão de admissão, vamos só verificar se está nessa daqui mesmo, fluxo de combustível remanescente, tempo, temperatura e tempo. E as tolerâncias, então 100 pés para variação de altitude e 5 milhas para variação de velocidade. Tá? Então, essas são, você já ajustou a pressão de admissão, ajustou a RPM, ajustou a mistura, vai resultar uma velocidade. Aquela velocidade é que a gente vai usar e vai adotar essa velocidade indicada. Bom? Eu não estou familiarizado com o carro. O que você ajusta a pressão? Então, por isso que tem a familiarização. Por isso que é a familiarização. No controle do motor, você tem a RPM, tem o ajuste de mistura e tem um outro que é o ajuste de pressão de admissão. Então o piloto vai lá e vai ajustando a pressão de admissão, valendo lá o que está indicado lá de pressão de admissão. Por quê? Porque esse motor, a potência que ele gera é função de RPM e pressão de admissão. Lembra aquele gráfico que a gente mostrou aqui, gráfico cheio de curvas, né?
na condição padrão, ao nível do mar, e depois na condição em altitude. Aquilo você entra aqui embaixo com pressão de admissão e as curvas que estavam aqui eram RPM. Então você ajusta uma pressão, ajusta um RPM e lê uma potência. Então aqui é a potência que o motor está gerando. Seria ajustado o torque, no caso, por exemplo, do Brasil. Você ajusta a rotação e o torque. Aqui o torque para a gente é ajustado pela pressão de admissão. Mas isso no motor, eu queria ajustar a borboleta lá, o intake ou não? O que é exatamente? É a pressão de admissão de combustível, né? Ou seja, aquilo é a mistura, da mistura. Ou seja, o quanto de pressão eu estou colocando a mistura dentro do carburador. É um motor alternativo. Entendeu? É um motor alternativo. Então, para aqueles que forem fazer a pós-graduação, tem lá uma cadeira lá só de motores, aí tem lá a parte de motor alternativo lá com o Luiz Alberto. Tá? Mas assim, o que eu quero aqui? Eu quero ajustar potência do meu motor. Tá? Eu quero ajustar a potência do meu motor para eu poder determinar o desempenho cruzeiro. Como é que eu ajusto a potência desse motor? No caso do Brasília, por exemplo, você ajusta com torque e rotação. Né? Aqui você ajusta com torque e pressão de admissão. Tá? Que é motor alternativo, é carburador, né? Carburador. E quem for voar tupi, a potência é ajustada pela rotação da hélice. Esse aqui é a velocidade constante da hélice. O ajuste é em 2.400. Quem for voar no tupi não tem controle de hélice. Então, tu vai ajustar a potência pela rotação. Tá mais rotação, está com mais potência. Isso aí mantém lá. Quer dizer, mantém dependendo se o teu motor está à frente. Se tu reduzir o motor, ele não consegue manter a rotação também. Mas assim, esse avião usa um rotax, lá que você falou. Não, usando um icônico. Mas é um motor a pistão, certo? Sim, é motor a pistão. O intake lá, ele ajusta a borboleta para entrar mais água? Eu não sei, vai explicar mecanicamente. O manifold é isso aí mesmo. É. A borboleta. Você controla a lente e a borboleta. Isso. Aí por isso tem esse manifold pressure que ali dentro dessa parte ali. E aí é isso que se ajusta. E a hélice ela se ajusta com. Ela tem um governador, né? Que daí mantém a RPM. Então ela consegue manter até um certo ponto ali que ela começa a diminuir e chega para tempo. Né? Então você tem que fazer esses dois ajustes. Beleza? Bom, tipo das tolerâncias aqui, então, vamos anotar isso daqui para todas as velocidades que vão resultar desses ajustes de motor. Tá? Então, tem que estar fazendo ajuste da potência do motor e obtendo a velocidade que a gente vai ter para equilibrar tração com arrasto, né? Com anda aqui estabilizado. Tá bom? Bom, terminada ali a parte de desempenho, decolagem e subida desse cruzeiro, a gente vai executar os stories. Então, executar stories, os stories de desempenho, configuração lisa. Então, a gente vai ter que determinar lá a VS1, vamos estabilizar 50% dela, razão de desaceleração de 1 nó por segundo, e aí vamos anotar todas as velocidades de aviso, então, velocidade de buzina, velocidade de buffet e a velocidade de stall propriamente dito. Como a gente está no stall atrás de números, a gente precisa anotar todos esses valores. A altitude do stall, né, no início do stall, a altitude na qual a gente consegue recuperar a aeronave, vamos ver a temperatura, se a gente quisesse depois fazer alguma redução para alguma condição padrão, temperatura, combustível remanescente e a hora que isso foi anotado. Então vamos fazer alguns stories nessa configuração e vamos anotar tudo daqui. Então, o piloto vai executar tudo isso, vai avisar para a gente, buzina com tantos nós com tantas milhas, buffet com tantas milhas. Aí a gente não está preocupado se o buffet é severo ou não, se é uma modificação de stall natural, a gente está atrás de um número, depois a gente vai ver qualidade de voo, outras características que vai buscar do stall, a velocidade propriamente dita, a altitude que o stall ocorreu, o início da recuperação e a altitude em que a gente recuperou a aeronave, para a gente ver o quanto a gente perde de altitude para recuperar a aeronave. E esse aí a gente não usa o speed tempo digital, né? Para esse cara. Para esse stall. Geralmente, né, o piloto vai estar te dando as velocidades do velocímetro expandido. Para manter o grid rate, no caso, para você ver o grid rate. Aí você usa.
Poderia ser, mas assim, vai muito no feeling do piloto. Muito no feeling do piloto. Ou seja, eu estou ali desacelerando a 1 por segundo, né? Então vai do feeling dele, é claro que você pode usar os comitês, mas assim, não é facilmente mecanizável isso. Então, na cabeça do piloto, né, o cérebro já mecanizou isso. Né? Se você quiser cronometrar, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Cronometrar é rápido. Uns cronometrar um segundo fica difícil. Né? Fica difícil. Então, isso já foi, né, na experiência que o cara foi adquirido, já ficou praticamente, né, já está inclusive no braço dele essa puxada que dá 1 nó por segundo. Mas eu entendi a tua pergunta, porque aqui está em milha e aqui está em nó. Então, assim, ele deveria estar olhando Não, sim, é porque está em nó. o speed tape, né, se tiver aquela variaçãozinha lá de aceleração, você consegue ver visualmente para ver isso. Beleza. Então vamos fazer isso, vamos fazer esses stories aí, né? Aí vamos tá, O nome da buzina ali é uma setagem do avião, né? Ele tem um aviso que no bordo de ataque, tem aquela borboletazinha sempre que tem no bordo de ataque, no ultradorso, né? No ultradorso, olha para o bordo de ataque, tem sempre uma borboletazinha que é ajustada para avisar quando atinge-se um ângulo de ataque que corresponde a determinada velocidade. Mas é ajustável, a gente pode chegar lá e dobrar ela para lá, dobrar ela para cá. É isso que eu ia perguntar, a gente tem esse valor previamente, eu imagino. Sim, claro. Dependendo da configuração do piloto. Tem. Aí poderia ser um cheque de segurança, ver se o avião sabe. Se está tocando no lugar certo, está tocando no lugar certo. A buzina ela dá por alfa, não dá por velocidade. Sim, ela dá se por alfa. você tem uma configuração de peso, você sabe qual seria a velocidade. Sim. Sim. Não, entendi. Sim. De novo, assim, o que o Gustavo falou assim, stall é ângulo de ataque, aquilo que a gente comentou o tempo todo aqui. Stall é ângulo de ataque. Stall aerodinâmico é ângulo de ataque. Se por acaso já tiver o stall aerodinâmico, é ângulo de ataque. Claro que para cada ângulo de ataque, para a configuração e para peso, você tem uma curva de sustentação, né, para cada configuração. Então você tem liso, flap, flap 20, flap 30. O flap vai erguendo a curva de sustentação. Né? E peso também, porque eu estou equilibrando o peso de sustentação. Então, assim, vai pela equação de equilíbrio. Então, para cada alfa, para cada configuração, a gente tem uma velocidade correspondente. Mas o stall é ângulo de ataque. Então, vai acontecer uma buzina para o ângulo de ataque de stall, no qual a gente vai ler uma velocidade. A mesma coisa aqui, quando acontecer o stall, propriamente dito, o stall aerodinâmico, aquela velocidade é correspondente para aquela condição de ensaio. Então, como a gente viu lá em revisão de dados, a gente para cada peso tem uma velocidade de stall. No nosso caso do simulador, a gente vai manter, como a gente falou no início, vai apresentar os dados na condição de ensaio. Para aquele peso que a gente estava, naquela configuração que a gente estava, a velocidade de stall foi essa. A buzina é para ser antes do piloto? Não necessariamente, pode ser que até nem tenha buzina. Tem alguma coisa lá, um sensor de buzina, que ele não está ajustado. Mas você põe um critério parado, né? Você não tocou a buzina de vez Mas assim, e outra coisa, né? O stall a gente vai estar com o motor provavelmente no bolso. Esse avião, né, com uma pressão de admissão abaixo de 14 polegadas, a buzina toca. Então a buzina vai tocar não pelo stall, mas pelo motor. Entendeu? Abaixo de 14 polegadas a buzina toca se você não tiver com o trem baixo. Entendeu? A princípio está entendendo que você está abaixo de 14, está vindo para pouso, né? Então se você não baixar o trem, a buzina toca. Então a buzina consome o motor. A buzina consome a pressão do motor. Não, na verdade o sistema assim, tem uma buzina. Tem uma buzina que ela é acionada ou pela borboleta de stall ou pela combinação de pressão de admissão abaixo de 14 polegadas e trem recolhido. Então, se o trem estiver recolhido e a pressão estiver 14, ela também toca. Então, provavelmente no stall liso você vai ver a buzina, mas não por causa do stall, sim por causa Exatamente. Então, isso é a condição que a gente vai colocar e levar a buzina. Deve ser um cheque na hora que você instala a buzina, aí você tem que colocar lá e medir, né? Fazer esse estado ali.
Não, aí você para fazer o check tem que desligar a entrada do motor. Vai ser o mesmo, que é o mesmo aural, assim, mesmo alerta que tem mesmo técnico. Mesma coisa aqui, ó, no efeito aqui, entendeu? Você tem sistema te indicando o mesmo parâmetro com 2 unidades. Tem um problema no efeito aqui. Tá bom? Muito bem. Aí, regresso, pouso normal, e no debrief. No debrief, o que a gente precisa apresentar? Né? No debrief do voo do simulador. Né? Então, no debrief, a gente vai calcular a distância por meio da aceleração média, vai comparar a distância de corrida no solo, na decolagem, o que está previsto no manual de voo. Então, lá tem o manual de voo, as distâncias de decolagem, a gente vai lá e compara. Né? Claro que a gente tem todas as condições de pista, tem todas as condições que a gente vai estar utilizando, principalmente quando a gente for voar, que a gente vai estar voando na pista de grama, então o manual de voo não prevê pista de grama, prevê pista de asfalto, então, tem uma série de considerações que a gente tem que fazer aí quando apresentar os resultados. Fez essa comparação de decolagem na subida. Né? Como é que a gente determina e como é que a gente mostra em um gráfico as velocidades de maior rampa e de maior razão de subida nas condições de ensaio? Então, como é que a gente faz isso? A gente determinou lá a razão de subida para cada velocidade, a gente bota lá no gráfico a razão de subida para cada velocidade, e aí, como a gente viu lá na redução de dados, a velocidade de máxima razão é quando a gente tem a derivada nula de máxima rampa quando a gente tem a tangente à curva e de maior razão quando a gente tem a derivada nula. Né? É só mostrar lá no gráfico essas duas aqui. Descida é a mesma coisa, então a gente está obtendo inicialmente, a gente está plotando, não sei nem se eu botei isso aqui. Não. Então, o que a gente vai plotar? A gente vai plotar velocidade indicada por delta ZP por delta T. Então, para cada velocidade, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter... Vamos para cá para poder dar... A gente vai ter esses pontos aqui de ensaio, né? Esses são os pontos de ensaio que a gente obteve. Como é que a gente faz? A gente passa aqui uma curva de ajuste e determina a velocidade de máxima razão e a velocidade de máxima rampa. Né? E aí, lá na redução de dados, a gente mostrou como é que a gente obtém isso. Né? A máxima é quando a derivada dessa curva é igual a zero, e aqui é quando a tangente da reta que passa pela origem e encontra a curva que a gente ajustou. E lá, até na redução de dados, a gente já mostrou qual é a equação que me dá esse ponto e qual é a equação que me dá esse ponto. E aí o que vocês têm que fazer é mecanizar, para o voo, é mecanizar isso daqui por meio de uma rotina para calcular isso. Né? Tá bom? Aqui, a ideia é sair ponto do próprio voo. Isso é para o voo aqui, você vai delta ZP por delta T e VI. Você obtém isso aqui direto. Né? Então, assim, recomendo, no cartão de voo, eu tinha que levar um gráfico desse daqui. Mas tem que ver o fit da curva, se você for fazer. Não, mas o fit vai na sua mão, entendeu? Vai na mão. É o papel quadriculado. Tudo certo. E aí, o que a gente vai fazer é a mesma coisa para o fit dos pontos de ensaio de descida. Né? A gente obteve os pontos de ensaio de descida aqui, ajusta aqui a curva, e determina as velocidades. Velocidade de mínima razão e velocidade de maior planeio. Determinamos aqui as velocidades. Tá
que a gente tem que fazer é isso, levar esses 12 gráficos aqui, né, mesma coisa aqui, também a gente está colocando delta ZP por delta T e velocidade indicada. Botando isso aqui, a gente traz isso do voo direto, olha que legal, né? Conseguimos. Dá para ser um pouquinho mais, né? Dá, a gente pede para gravar os dados do X-Plane e, pô, isso aqui vai estar bacaninha, a gente faz o feed ali bacana, sem problema nenhum. Tá bom? Então a gente acabou de fazer isso daqui, e aí agora a gente quer, já falamos de subida, já falamos de descida, cruzeiro, explicar como determinar e mostrar um gráfico as velocidades de máximo alcance e máxima autonomia nas condições de ensaio. Como é que eu faria isso? Na aula da redução de dados, como é que a gente faz isso? Isso aí. O que eu preciso? Eu preciso. Ou eu vou calcular a potência, mas aí eu não preciso. Debriefing. Debriefing eu não vou fazer cálculo, né? Eu vou simplesmente plotar fuel flow por velocidade indicada. E aí a gente vai ter os pontos que a gente anotou lá nas diversas velocidades. Aqui. Foram 5 pontos que a gente botou lá em cruzeiro, não foi? Botou lá 5 pontos. Então tá bom, então a curva que eu vou ajustar aqui vai me dar a velocidade na qual eu tenho o meu mínimo consumo, máxima autonomia. E a velocidade na qual eu tenho o máximo alcance. Tá? Então, ou seja, do meu debriefing eu só preciso apresentar, né, essas curvas e atendo aqui ao que a ordem de ensaio está me pedindo. Tá? Então, consigo determinar as velocidades que nos interessam aqui. Máximo alcance e máxima autonomia. Tá bom? Simples assim, sem mistério nenhum. Né? E o stall. Então, o stall, o que a gente quer? Um número. Né? Então, a gente vai determinar a velocidade de stall nas condições de ensaio. Tá? E aí a gente vai, nas condições de ensaio, comparar esse dado com o manual de voo. Tá bom? Comparar os dados obtidos de voo versus o que está previsto no manual de voo. Tá bom? E aí, só de novo repetindo aquilo que a gente viu aqui, né? Então, como é que a gente calcula a decolagem, né? Com esses dados aqui, né? A gente vai determinar a distância de decolagem pelo método de aceleração média, subida e descida com os dados anotados, notar o gráfico, né, de delta ZP por delta P, que eu estou chamando de VZ por VI, no cruzeiro também, né? Com tudo isso anotado, a gente plota fuel flow por velocidade. E o stall, a gente vai, com todas essas informações, também comparar com o que está informado tudo isso, comparar com o que está previsto lá no manual de voo na fase de stall e desempenho. E o resultado que a gente espera após essas horas de dedicação a esse voo de treinamento é que vocês estejam treinados com as técnicas de ensaio de desempenho e também o mínimo de redução de dados. A gente aqui fez um mínimo de redução de dados, de desempenho na fase de decolagem, subida, cruzeiro e descida, e stall, é claro, e a coordenação entre piloto e engenheiro durante um voo de ensaio. Então, briefing, preparação do voo, briefing, voo e debriefing. Então, esse é o objetivo desse nosso treinamento. Tá bom? Dúvidas quanto ao desempenho?